Bem, senhoras e senhores, iniciamos nossa gravação, nossa aula de número 11. Só para vocês terem ciência, são 52 aulas para fechar o curso. Estamos na 11. Acho que se andarmos legal hoje, podemos já dar uma introdução na aula 12. Aí na aula que vem eu só faço o quadro completo de novo. Prometo chegar mais cedo, sem muito desenho para não tomar meu tempo, mais informativos. Apesar que vai ter que ter alguns desenhos, mas é dentro do conteúdo, não exercício chamativo. Mas qual é a ideia desse desenho que eu fiz? Que a minha intenção era que esse cara fosse o Isaac Newton. A minha intenção era que ele fosse o Isaac Newton. Estaria andando de patins, porque o patins é um instrumento que só roda por causa do atrito. Só que aí a ideia é de atrito de rolamento. Aqui é a minha bicicleta do Einstein. Ah, entendi. Mas não tem a ver com atrito. Bem, então o que a gente tem aqui, a ideia ilustrada? Quando você está sobre uma pista, o fato de você deslizar sobre ela indica a ideia do atrito, tá? E o fato de, ao você caminhar, conseguir ir mais rápido ou lentamente, se deve à força de resistência do ar. Agora, por mais que o ar atue a favor do corpo e o movimento, você sempre tem uma porção contrária. Então, de toda forma, quando falarmos em ar, mesmo ele atuando a favor, haverá uma resistência. Então, tanto força de atrito quanto a força que nós temos de resistência do ar são consideradas forças resistivas, identicamente à força elástica, que ela também é uma de resistência, que ela não quer deformar, só que a gente não a considera resistência, e sim restauradora, para ela voltar. Aqui não volta. Por isso que tem essa diferenciação das forças. Eu vou chegar lá, Luiz. Deixa eu caminhar lentamente aqui. Então, a ideia da ilustração foi tentar mostrar isso, tá? Primeiro, que existe o atrito de rolamentos, que é uma coisa que a gente não trabalha no ensino médio, atrito de ponto a ponto. A gente vai trabalhar uma coisa um pouco mais a grosso modo, tá? E que o ar também é uma força que resiste a todo e qualquer movimento. Então, para começar, o atrito. O que a gente chama de atrito? Atrito é o nome que se dá para o contato de superfícies rugosas, onde nesse contato não existe força. Colocar minha garrafa sobre a minha mesa não indica que tenha força, mas tem atrito. Porque tem duas superfícies em contato, tá claro isso? Para que exista a força de atrito, tem que haver uma aplicação de força externa. Agora, a força que tem o contato entre duas superfícies é uma força de origem eletromagnética, porque a gente estaria olhando as moléculas de um corpo em contato entre aspas, tá? Interagindo com outras. Se formos dando zoom cada vez maiores nessa interação, a gente vai ver que dois corpos nunca se encostam. Eu não encostei na mesa. Eu não estou pisando no chão. Por quê? Isso, molecularmente. As moléculas do meu corpo não podem encostar nas moléculas do chão. As moléculas da minha mão não podem encostar nas moléculas da mesa. Senão seria... Então, na verdade é um pé só. Então, só que se você pular com os dois pés bem juntinhos, mas se tiver um mínimo de separação, você pode tomar o choque. O ideal é um pé só. Porque dois pés gera uma DDP, mas não tem a ver com atrito.
Aí o processo é elétrico. Não, o processo é somente elétrico. Por mais que o atrito esteja falando que é algo eletromagnético, mas é forças intermoleculares. Tá? Bem, então o que a gente vai focar é a força de atrito em si. Então, ao invés de eu olhar um processo molecular, eu vou olhar o processo simplesmente por rugosidade. Então, eu teria duas superfícies, uma preta e uma azul em contato. Quando eu der um zoom, a ideia aqui de uma lupa, para poder ter o zoom, eu vejo que essas linhas em contato, elas têm reentrâncias, elas são rugosas. Ela tem uma superfície áspera. E a aspereza de uma entra em contato com a aspereza da outra. Se eu vier e empurrar esta preta aqui, o que vai acontecer? Essas reentrâncias se juntam e você tenta arrastar elas. E isso é um processo que a gente pode chamar de fusão a frio. Dependendo de como for, isso aí é muito difícil. Vocês já devem ter visto quando vai empilhando objetos. Fica difícil. Bota uma madeira junto da outra, bem lisa, e tenta empurrar para ver. Parece que não vai, tem alguma coisa prendendo. Tudo bem que tem uma certa camada de ar que influencia nisso, mas a gente meio que despreza esse efeito. Simplesmente adota essa ideia de reentrâncias, tá? Então a gente precisa vencer essa rugosidade para que o objeto entre em movimento. É por isso que nós vamos ter duas formas de atrito para estudar. Uma para vencer e a outra para deixar em movimento. Tá claro isso? Então esse processo aqui se ele está parado e você empurra, ele entra em movimento. Para ele continuar o movimento, é necessário que o atrito ali esteja atuando. Até depois para tirar também é a mesma coisa. Tá? Agora, quando a gente está andando, como que funciona a ideia do atrito? Vamos colocar que eu estou andando, obviamente pela figura, para cá. Então eu tenho uma velocidade para cá. Para onde que está a força de atrito aqui? E em quem ela está? Ela está no pé para frente. Essa é a força de atrito. Por que que a força de atrito está para frente? Porque o meu pé empurra o chão para trás. Então, o meu pé faz uma força para trás, aqui no chão. Tá claro isso? Então, o fato do meu pé empurrar o chão para trás, o chão empurra para frente. Terceira lei de Newton. Então, essa força aqui, ela é a força de atrito do chão no pé. Como a gente olha para a pessoa, então a força de atrito está a favor do movimento. E como geralmente ensinam vocês? Quer dizer, ensinam não, desculpa, eu errei. Porque ensinam certo, o aluno que entende errado. Para onde que a força de atrito está? Para onde que o vetor está? Geralmente, quando a gente pergunta isso, qual é a resposta da minha criança? Contrária ao movimento? Não. Aqui está a favor do movimento. Então não tem nada a ver com movimento, entendeu? A gente não pode associar ao movimento. Esta força aqui embaixo é a mesma força de atrito que está ali em cima. Só que esta é do pé no chão. Então, a força de atrito é aquela que nos permite andar. Tá claro, senhoras e senhores? E se eu der um zoom no meu pé aqui embaixo, eu vou ver que ele tem essas reentrâncias. Tanto que tentaram já andar no gelo com os pés. Não é muito mais difícil? Porque diminui essa rugosidade. Você tem uma redução do atrito, as superfícies são mais lisas, então a tendência de você
deslizar mais. A palavra patinar é o quê? É a ideia do deslizar. Patinar é ficar deslizando, tá? Então, a ideia do patins é isso, por isso que faz rodinhas, porque não é um atrito ponto a ponto. Se eu pego a minha garrafa, eu tenho diversos pontos tocando na mesa. Se eu pego uma rodinha, eu só tenho um ponto tocando na mesa. Não. Tá claro isso, senhoras e senhores? Então, por isso que aí, quando eu vou pegar um patins de gelo mesmo, como que ele é? Ele é uma haste reta, porém cunhada. Ele é bem fino, porque aí ele rasga o gelo melhor. Tá? Aí tem a ver com pressão para poder rasgar o gelo. Mas não tem a ver com o atrito isso. Tá claro aqui, senhoras e senhores? Então vamos entender a ideia de forças de atrito. Nós temos duas. A força de atrito estática e a força de atrito cinética. Força de atrito estática, ela está sempre contrária à tendência do movimento. Sempre contrário à tendência do movimento. Como assim? Porra, Luiz, você me quebra, hein, velho? Seguinte, coloquei uma mesa aqui. Pena que não tá dando para ver na câmera. Mas tem uma mesa aqui, beleza? A Júlia vai ficar difícil de enxergar de onde ela tá. Pergunto, Alê, estou fazendo força na carteira? Dá para ver que eu estou fazendo força? A carteira ela está se movimentando? Não. Por quê? Porque nós temos uma força contrária a ela. Tá claro isso? Então, quando eu venho, empurro e ela não se move, é porque a força que eu estou fazendo não é suficientemente grande para tirar ela em movimento. Então, existe uma força contrária. Essa força é de atrito estático. Tá claro isso? Com o quê? Assim, vai influenciar, porque para determinar essa força de atrito, geralmente a gente atrela o seu cálculo com o peso, tá? Bem, agora, quando eu vou aumentando, eu estou fazendo força. Dá para ver, sei lá, se vocês conseguem ver pela ponta do meu dedo. Estou aumentando força, estou aumentando a força, estou aumentando a força. Andou. Então eu superei o limite do movimento. Esse limite é chamado de iminência. Então a gente vai dizer que essa força de atrito, ela vai até a iminência do movimento. E na iminência de movimento, a gente tem a força de atrito estática máxima, que é quando eu tiro o objeto do movimento. Muitos livros, e até mesmo a apostila dos materiais objetivo que a galera usa aqui na escola, eles chamam ela de força de atrito de destaque. É o momento que o objeto sai com aquela força. E aí eu vou colocar, então, a parte matemática disso. Como determinar essa força? Então, essa força de atrito estática, ela vai sendo calculada como o coeficiente de atrito estático entre as superfícies e a força normal. Eu vou fazer isso com um gráfico para vocês. Então, a nossa força de atrito estática máxima, ela depende da força normal. Então, fazer aquele diagrama de corpo livre é importante. Só que tem o seguinte, essa expressão, ela é determinada só para aquela ideia do destaque, que aqui eu chamarei de máxima. Então, esse é o limite da iminência. Essa é a força que a gente calcula, é sempre a estática máxima. Então, o que a gente tem que entender com isto aqui? Que a força de atrito
estática máxima, ela vai ser sempre maior e igual à força de atrito estático sobre o corpo. A força de atrito estática máxima, ela é sempre maior ou igual à força de atrito estático. Vamos fazer um exemplo aqui no canto? Vou virar um pouco a câmera, espero que nos pegue lá no cantinho. Só para não ter que andar muito... Não, vou ter que andar por causa do cabo do fio, do fone. Aí, ó. Vou fazer só uma ilustração aqui no canto, matemática para vocês. Seguinte, eu tenho um objeto, seria a minha carteira. Pode ser a carteira. Estou ilustrando ela aqui, beleza? Eu venho com a ponta do meu dedo e empurro ela com uma força F. A massa da minha carteira, vamos supor que ela tenha uns 2 quilogramas. Beleza? A aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que o coeficiente de atrito estático seja 0,8. Fechou? Só uma suposição. Pergunto-lhes, qual é a força de atrito estática máxima do sistema? Por isso que você não presta atenção, você não sabe o que eu estou explicando. A força de atrito estática máxima, ela é calculada como coeficiente de atrito vezes a normal. Tá claro isso? Só que para onde que está a força normal na figura? Se a gente pegar aqui o bloquinho, vamos fazer um diagrama de corpo livre. Para cima, força normal. Para baixo, força peso, lembra disso? Para frente, empurrando o bloco, força F, contrária à tendência do deslizamento, força de atrito. Tá claro isso? Essas seriam as forças que atuam aqui. Normal, que a superfície faz nele, peso, que a terra faz nele, força F, que alguém faz empurrando ele, força de atrito, que o chão faz nele. Ou seja, são as forças que corpos externos exercem nele. Tá claro isso? Só que o objeto, ele vai estar se movimentando? Essa é a análise que a gente vai fazer. Tá claro isso? Agora, para calcular essa força, para eu saber se ele se movimenta ou não, é necessário, então, ter valores matemáticos para isso. Tem valor para o mi estático? Está aqui. O valor é 0,8. Agora, e o valor da normal? Tem o valor da normal? Olhando para o vetor, o objeto está pulando enquanto eu empurro? Não. Isso porque a força normal se anula com peso. Ou seja, elas são iguais. Se elas são iguais, como é que calcula peso? Massa. Se a massa é 2 kg, qual é o peso? 20. Ou seja, se a normal anulou o peso, é porque a normal vale 20. Tá claro isso? A normal fica igual ao peso. Eu estou fazendo cálculo rápido, depois eu faço isso com mais detalhes para vocês, tá? Então, quer dizer que para eu colocar essa carteira em movimento, eu tenho que fazer uma força maior que 16. Entenderam isso? Então, se essa minha força F for de 1 newton, a carteira vai se movimentar? Não. Então, quanto que é a força de atrito sobre ela? Não. Não pode ser 16. Por quê? Se eu empurro ela para cá com 1 e a força de atrito é 16, o que que acontece com a cadeira? Ela vai para trás. Eu empurro ela que ela sai correndo para lá. É possível fazer isso? Não. Se for 15, eu empurro ela com 1, ela vai com 15 para lá? Ela vai se movimentar?
ela tem que ser igual. Para ela não se movimentar. Então, quando eu fizer 1, a força de atrito vale 1. Se eu aumentar a força F, foi aquela hora que eu comecei a aumentar a força no meu dedo. Agora eu aumentei essa força F para 5 newtons. Ela vai entrar em movimento? Não, ela ainda está parada. Então, quanto tem que valer a força de atrito? 5 newtons. Agora estamos entendendo a força de atrito. Se eu fizer uma força agora de 10 newtons, quanto que vai valer a força de atrito estático? Se eu fizer uma força de 15 newtons, a força de atrito estático vale 15. Se eu fizer uma força de 16 newtons, a força de atrito estática vale? É por isso que aquele balãozinho laranja está escrito isso. A força de atrito estática máxima é sempre maior ou igual ao valor do atrito. Então, ele só vai se movimentar acima de 16. Ou seja, se eu fizer 16,01, aí ela já está em movimento. Entenderam isso, senhoras e senhores? É assim que explica aquela equação para vocês. Isso é o atrito estático. Depois que vocês enxergarem isso de verdade, vocês vão entender o que é atrito e entender o porquê de um gráfico, por exemplo. Mas ficou evidente agora a ideia empurrando a carteira e vendo que ela vai aumentando? De boa? Estamos bem? Isso é o atrito estático. Agora ela entrou em movimento. E se ela está em movimento, o atrito desaparece? Não. Continua existindo um atrito. E o nome desse atrito é atrito cinético. Enquanto a força de atrito é contrária à tendência do deslizamento, ou seja, se eu empurro para a direita ele não se move, para onde está o atrito? Para a esquerda. Mesmo não se movimentando, o atrito está para a esquerda. Porque é contrário à tendência do deslizamento. Está claro isso? Então eu tenho que ver, a carteira está aqui. Superfície, deixa eu ficar na frente da câmera. Superfície, carteira. Eu empurro ela para cá. Eu olho para essa superfície e para essa. Para onde que ela está deslizando? Não é para frente? Então o atrito está para trás. Mesmo que não deslize, é uma tendência de deslizar. Por isso que a gente não olha o movimento, a gente olha o deslizamento da superfície. Se eu estivesse subindo num plano inclinado, o plano inclinado está aqui. Se eu pôr um objeto, o que acontece com o objeto num plano inclinado? Ele desce. Para onde que está a força de atrito? Para cima. Então, quando eu estiver empurrando um objeto, a força de atrito, ela está contrária à tendência do deslizamento. Agora, se eu estiver andando no plano, eu estou subindo aqui no plano inclinado, para onde que está a força de atrito? Eu estou subindo no plano inclinado, vai estar para cima. Porque eu empurro o chão para trás e o chão para... Essa questão caiu no Enem. Geral errou, 23% só acertaram ela. Tem, eu estou falando ainda da ideia do estático. Mas, mesmo que eu fale do cinético, ele também é contrário à tendência de deslizamento. Mesmo que seja cinético, tá? Só que assim, a diferença é que no estático é tendência. Ele tende a se movimentar. Ele não se movimentou. Já no cinético ele está se movimentando, fica mais fácil. Tá? Bem, vamos voltar aqui para o quadro inicial. Aí. Então é o seguinte, como que funciona agora o atrito cinético? O seu cálculo é o mesmo, porque a força de atrito é a força de atrito. O que vai mudar aqui é que o coeficiente de atrito é o cinético. Ou seja, eu não mudei minha superfície. O meu pé está ainda deslizando no chão, a minha carteira ainda está deslizando no chão. Só que a forma com que as reentrâncias atuam é diferente. O que é mais fácil? O que exige mais? Pegar um objeto que está parado e pôr em movimento, ou pegar esse objeto que está em movimento e parar, em termos dessa rugosidade? É parar. Porque se ele já entrou em movimento, isso aqui já foi. Isso aqui já está deslizando mais facilmente. Não está bem preso. Está claro isso?
Portanto, o coeficiente de atrito cinético, ele é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Porque é muito mais simples o atrito fazer parar o objeto do que a sua força fazer o objeto se movimentar em relação ao atrito. Essas duas informações são importantíssimas para vocês. Então, aqui a gente chama de força de atrito cinética, vetores, força, vetor normal. Então é o seguinte, ó, vamos voltar lá para o canto do quadro, para o nosso cálculo. Essa visão da câmera vai ser legal dessa vez, hein, para vocês assistirem. A câmera vai, a câmera vem, filma a sala, filma todo mundo. Aí, ó, vamos voltar aqui para o cantinho. Vamos continuar nosso cálculo lá. Por enquanto, no estático, vocês entenderam tudo, né? Agora eu vou falar do cinético. Além do 0,8, o cinético, ele vale 0,2. Ele é sempre menor que o estático, porque quando ele está em movimento, eu não tenho mais a rugosidade atrapalhando, ela está bem mais suave a interação. Beleza? Então, quanto que daria o cálculo do atrito cinético, sendo ele micinético vezes normal? O micinético vale 0,2. Quanto é que vale a normal? A normal vale 20. Ela é o peso. Ela continua sendo peso. Então, isso aqui vai dar 4 newtons. Ou seja, você precisa de menos atrito. O atrito ele é bem menor, por isso que é mais fácil de parar. O atrito estático ele é muito maior. Ele vai se equilibrando até o máximo. Chegou no máximo, você rompeu o sistema. Ele se deslizou e foi embora. Deslizando e indo embora, ele vai para 4. Nesse exemplo, tá? Então ele reduz muito. Portanto, se a força F for 16,01, vocês disseram que o objeto vai estar em movimento, porque ele saiu do máximo, saiu da eminência e se movimentou. Portanto, quanto que vale o atrito sobre ele? Quanto vai valer o atrito sobre ele? 4. Porque se ele está em movimento, quem atua é o cinético. Mas e se eu fizer uma força de 20 newtons? Ele vai estar em movimento? Vai, porque para tirar ele do movimento era 16. Com 20 ele está em movimento. Então qual é o atrito que atua sobre ele? 4. É o cinético. Mas se eu fizer uma força de 50, ele vai entrar em movimento? Vai, com 50 ele já está em movimento, porque o atrito estático é 16. Então, quanto que vai atuar o atrito nele? 4. Porque se ele passou do estático máximo, o único atrito que atua é o cinético. Mas e se eu fizer uma força de... sei lá quantos zeros tem nessa brincadeira? Quanto que vai ser a força de atrito sobre ele? 4. Não importa quanto de força você faz. Passou do estático, entrou em movimento atua o cinético. Compreenderam isso? Fala para mim, como é que vocês fazem um gráfico desses valores? Então tá lá, gráfico, a força de atrito está no eixo vertical e a força F está no eixo horizontal. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Isso. Depois eu 22. Tava ficando gelado para vocês. Isso. Se eu não fizer força. Se eu não fizer força nenhuma. Se eu não fizer força nenhuma. Quanto vale a força de atrito? Na fé. Vale 0. Porque é só atrito e não força. Então, o seu gráfico sai daqui. Beleza? Aí você fez a força de 1. Quanto foi o atrito?
1. Você aumentou para 5. 5. Você aumentou para 10. Então, que gráfico que é esse? Uma reta crescente. E ele faz isso aqui, ó. Que bosta. Melhor. Agora a gente só recorta. Então ele atinge esse ponto. Tá claro isso para vocês? Que ponto que é esse? Agora ficou mais quentinho. Ó, esse ponto aqui. Isso. Deixa eu só trancar esse cara daqui por ele para cá. Então esse ponto é a força de atrito estática máxima. E o que acontece quando você atinge esse ponto? Ele está na iminência do movimento. E aí o que vai acontecer quando você passar do estático máximo? Ele, de repente, cai com tudo. Outro, cai demais. Então, ó, você teria aqui a ideia do máximo. Então, é o ponto em que a força F coincide com a força de atrito estática máxima. Fechou? Aí, quando você passa um pouquinho daqui da frente, o atrito que atua sobre o corpo, quando ela é de 16,01, o atrito cai com tudo, não é isso? E torna-se cinético. E o que acontece com esse cinético? Então, ele passa a ficar assim, ó. Para qualquer valor de força, ele se torna uma reta. Só que eu vou colocar infinitamente próximo. Porque se eu continuar com o mesmo valor de força, ele ainda está no estático lá. Beleza? Então ele tem essa pequena quedinha. Os livros acabam colocando ele retinho. Um do outro, assim, não acho certo. Porque se for ainda no valor batido certinho, ele está lá no estático. Ele não está se movimentando, entendeu? Então tem que ser um pouquinho deslocado de nada. Então, este valorzinho que nós temos aqui representa a força de atrito cinética. Fechou? Em Lívia... Não, só foi um desenho qualquer. Ligação de pontos. Esse gráfico caiu no Enem. Esse gráfico caiu no Enem. E aí eu não filmei eu desenhando o gráfico. Meu Deus do céu. Então o gráfico aqui, ó, só para dar uma viradinha, mostrou que a força zero não gera força de atrito, as forças vão se equilibrando, se igualando até o máximo. Chegou no máximo, você está na iminência do movimento, e depois da iminência do movimento, uma mínima força além dela, coloca ele em movimento sobre um atrito cinético que se torna constante. Então aqui a gente pode pôr que é o ponto de iminência. De movimento. Beleza? Pronto, tá aí. E existe a famosa lei do atrito. Esta lei do atrito fala o seguinte, que as forças de atrito, tanto cinético quanto estático, elas não dependem da área de contato. Ou seja, se eu pego o apagador e empurro ele assim, e empurro ele assim, a força de atrito é a mesma nos dois casos, desde que eu não mude a superfície. Então, ela pouco independe desta área de contato. Hoje, tem-se um estudo um pouco mais específico sobre isso, para ver a real influência. Porque quem falou isso daqui foi o cara mais
top da galáxia. Esse cara era fantástico. Se fosse físico, e passava qualquer físico no meu ranking. Para a época que ele viveu, 1400 e pouco, absurdo. O cara era um absurdo. Aí tem aquele programinha meu de comédia favorito, que deve chamá-lo de alienígena. Nunca assistiram Alienígenas do Passado? Por quer dar risada, assiste aquilo. As pirâmides foram os alienígenas. Os desenhos nas paredes, eles falam dos alienígenas. Passa. Era o racho-bico daquilo. Tudo que eles não conseguem explicar, plausivelmente alienígena. Não, é os deuses, os astronautas e não sei do que eles falam. Meu programa de comédia favorito. Bem, o que mais que eu perguntei ali? Ah, do Enem. Então volta um pouquinho para cá. Vamos agora aqui falar um pouquinho do Enem. O carro de vocês é carro atual ou carro mais velho? Mais atual? Então o carro de vocês é equipado com um determinado freio, chamado, deixa eu apagar aqui, ABS. Nunca ouviram os pais falarem nada disso? Então vamos lá. Já passaram por algum momento em que teve que dar uma freada seca? Ah, vai bater! Pum, pisa com tudo. Não assusta não. Já teve isso ou não? Não? Já? Ó. Então é o seguinte, quando isso aconteceu, o carro trepidou, como se estivesse dando uns soquinhos, ou ele simplesmente travou e fez aquele barulho de pneu cantando e ele deslizando? Primeira opção, segunda opção, a roda sentiu que o carro travou e o pneu saiu deslizando e foi embora. Ou ele simplesmente foi dando soquinho assim até parar. Se é com tudo, geralmente ele dá 2 soquinhos e se trava na hora. Uma travada com tudo. Se ele fez isso, ele é com ABS. Foi isso que o Enem cobrou. O Enem, o que ele fez? Ele falou assim, sabe-se que os freios ABS são sistemas, e explica o que é o freio ABS. Um carro sem ABS é isso. E ele explica como funciona. Ele fala, olhando então para a força de atrito, qual é o gráfico que descreve? Sem ABS e com ABS. Essa era a pergunta. Então, qual que é a ideia do sistema ABS? É o carro, no momento que você vai frear e o disco ele vai prender ali na roda de freio, ele não prende, ele solta. Então ele segura até no limite. Chega no limite, ele libera. Então por isso que o carro ele dá aquela freada e depois ele volta. Ele dá uma freada e depois ele volta. Porque o freio fica soltando. Se ele é sem ABS, ele freia, pinça, segura e a roda não gira mais. Então o ABS ele permite com que a roda reduza o giro, consequentemente reduzindo a velocidade. Entenderam mais ou menos a ideia? Porque o gráfico dependia disso. Uma roda sem ABS, o atrito vai se igualando até o estático. Tá claro isso? A roda com ABS é a mesma coisa, porque é o estático que prevalece. Só que na hora que você atingir o estático máximo, o que é que vai acontecer? O que não tem ABS, a roda trava e depois ela simplesmente desliza. E ela deslizou, cinético que atua. Ou seja, é o gráfico que a gente acabou de representar. Com ABS, na hora que ele atingir o ponto de estático máximo, ele libera. Só que a roda não trava, ela continua a girar, então ela volta a ter o atrito. Quando ela chega no máximo, o que acontece? Ele libera e a roda começa a diminuir o giro. Chega no limite, ela volta a aumentar. Entenderam isso? Por isso que ele vai dando esses soquinhos. Era esse gráfico e esse gráfico a resposta do Enem. Não, aí ele vai fazendo isso até ele parar. Ele vai sempre limitando até o estático máximo. Então, o estudo da força de atrito permitiu a construção desse tipo de freio.
Tá? Então, essa foi uma das aplicações que o Enem exigiu. Então, a ideia do Enem é isso. Ele não vai simplesmente fazer você decorar o que é a força de atrito, qual é a equação do atrito. O Enem vai fazer você raciocinar que uma situação do dia a dia é estudada pelos conceitos da física. É isso que vocês precisam treinar. E aí que entra a técnica de estudo de física. Quando você começar a estudar física, você não vai pegar exercício e resolver feito louco. Você vai ter que estudar o material. Só que na hora de estudar o material, você não vai ficar lendo feito louco o que eu escrevi no quadro. Lógico que tu vai ler. Ao ler, o que é necessário? Interpretar, entender. E aí, no seu rascunho que você estiver fazendo, você vai começar a escrever o que você entendeu do assunto. O que eu entendi de atrito? Isso é estudar. Não é reproduzir o que eu já copiei, reproduzir o que está escrito no livro. Você só está decorando. Para você mostrar que está estudando e aprendendo, é necessário que você ponha no papel assim, hoje eu vou começar a estudar. Faz do jeito que você quiser. Escreve assim, força de resistências, que nem o balãozinho, e pinta. Faz aquela coisa bonita, aquelas letras bonitas, sabe? Fez isso. Força de atrito. Não copia isso. Não copia o que está na apostila. Não copia o que está no livro. Lê primeiro. Leu, aí põe. Ah, o atrito é isso. Você põe com as suas palavras que você entendeu. Tá claro isso? Para determinar ele, para a força estática é quando é isso. Força dinâmica ou cinética é quando é isso. Aí põe as equações. O ideal, depois de tudo isso, é pegar um exercício resolvido. É por isso que a gente faz aqui, para que depois que vocês vão para casa, você reveja ele. Mas não é rever olhando o que eu fiz. É simplesmente não ver o que eu fiz. Tentar fazê-lo de novo. Tá claro isso? Então você faz todos os exercícios de novo. Terminou, confere com o que foi feito. Porque se você errou, aí você vai ver qual foi o passo que você errou. E aí você vai consertando esse teu erro. Quando começar a fazer os exercícios, fica muito mais fácil. O hábito puro de pegar questões e ficar tentando, é matemática. Matemática não tem muito o que entender, matemática tem mais o que treinar a ferramenta. Entenderam? É como se o exemplo que eu sempre dou. Dou martelo na mão de todo mundo. O que vocês vão fazer com o martelo? Martelar. Agora, o quê? Como? De que jeito? Se eu te der um martelo que tem duas cabeças, qual delas você vai usar? Vocês entenderam que tem o porquê daquilo? A matemática é a ferramenta, é martelar. O que martelar, como martelar, de que jeito martelar. Aí é a hora que você aplica a situação. Isso é a física. Tá claro, senhoras e senhores? Então treine essa forma de estudar que vocês vão ver. É por isso que a apostila é dividida dessa forma para vocês. Sequencial, para que você crie essa rotina. Tá? Então vamos treinar isso aí que eu sei que vai dar bom demais. Fim da ideia de atrito. Vamos entrar numa outra força de resistência, que é a de fluidos. A hora que eu dei uma caprichada aqui. Nem no meu material deve ter isso. Aquilo que eu sempre falei, né? Vocês são privilegiados. Meu material, qualquer um que pague tenha. Estou mandando um para Manaus essa semana. Acabei de vender para um professor de lá. Então, pagou, ganhou. Pagou, levou. Agora, meu quadro, com as minhas explicações, só vocês têm. Com as minhas loucuras. Lívia, eu vou ter que puxar esse aí, meu anjo. Muito obrigado. Bem, força de resistência de um fluido. Tá frio ainda? Tá ainda? Tá. E para gordo já esquentou, velho. Tá quente pra cacete aqui. Bem, então quando a gente entra dentro de um fluido, o fluido faz uma força na gente. Por acaso alguém aqui nada? Não profissionalmente. Nadar. Porque tem gente que pula na água e afunda. Não é? Tem gente que não sabe nadar, tem gente que entra e nada. Quando você está nadando, é fácil? Você vai embora, tipo, igualzinho a você estando no ar? Não.
Porque a água oferece uma resistência maior. Então, os fluidos oferecem resistência. E como é uma resistência de fluido, eu vou pôr assim, resistência de fluido, uma força RF, beleza? Esta força RFR, e para qualquer tipo de fluido, ela é sempre dada nesse modelo. Esse modelo diz que ela é negativa, porque ela é uma força contrária de resistência. O atrito também seria negativo, mas a gente... apaguei. A gente sempre já atribui o vetor contrário. Então acabou meio que convencionando-se já a calcular ela positiva. A resistência do ar também. A grande maioria dos livros já bota sem esse menos, mas eu estou colocando porque eu estou te dando a lei geral, beleza? Quando eu vier falar do arrasto aqui, que é do ar de verdade, eu vou botar ela positiva, beleza? Então, de maneira geral, negativa é para mostrar que ela é contrária, agora sim, ao movimento, enquanto o atrito de superfícies é contrário a deslizamento de superfície, aqui não tem superfície, aqui é o fluido encostando no seu corpo, encostando no objeto. Então, para onde você movimentar, o fluido não vai deixar. Ele tenta a não deixar. Então, você tem uma força contrária sempre ao movimento. Tá claro? E essa força contrária depende de uma constante que envolve vários fatores, como que fluido que é esse? Qual é o coeficiente pelo formato do objeto? Cada formato tem um coeficiente matemático diferente. E a área que o objeto tem. Então, diferentemente do que Da Vinci falou para nós, que o atrito aqui de sólidos, ele independia muito da área, aqui depende totalmente da área. Tá claro isso? Então, essa constante K refere-se a todos esses fatores. V é a velocidade que o fluido tem, desculpa, que o objeto tem em relação ao fluido, é uma velocidade relativa. A minha velocidade é 100 km por hora. Por que ela é 100 km por hora? Porque tem algum fluido diminuindo ela, porque se eu estivesse no vácuo ia ser maior. Entenderam isso? Então, a velocidade que eu tenho dentro do fluido é uma velocidade relativa. Esse N é um coeficiente matemático. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai depender muito da relação que eu tenho entre a força e essa velocidade. Mas dá para ver que ela é um aumento proporcional. Quanto maior é a força, menor é a velocidade. Ou maior a velocidade, maior é a força, né? Diretamente proporcional. O N indica o expoente dessa proporção. De 1 grau, de 2 graus, de 3 graus, de 4 graus e assim por diante. Tá claro? Então, quanto mais rápido o objeto tiver, maior deslocamento de fluido, mais força o fluido está fazendo. Entenderam isso? Quanto mais rápido um objeto se desloca no ar, mais vento ele consegue deslocar. Maior é a força de resistência do ar. Quanto mais rápido a pessoa está na água, mais água ela está deslocando, maior é a resistência dela. Porque ela tem que ir cada vez mais rápido. É por isso que para poder voar, você tem que mexer com a aerodinâmica. Para vencer nessas condições. Tá? Tem uma videoaula, vou mandar a videoaula para vocês só sobre isso. Na verdade, eu gravei videoaulas não de avião, de resistência do ar. Eu gravei uma videoaula para cada coisa. Tem uma só de elevador, uma só de mola, uma só de atrito, uma só de resistência do ar. Então, uma de cada tópico desse. Aí fica bem mais detalhado, entendeu? Eu mando para vocês. Bem, todos entenderam a ideia, então, de como funciona aqui a expressão? Quando a gente fala da resistência do ar, o nome da força é arrasto. A força de resistência do ar é conhecida como força de arrasto. Então é a mesma coisa, tá bom? Força de resistência do ar é a mesma coisa que força de arrasto. É a força que o ar exerce um corpo nele imerso. Então eu peguei um objeto ali, ó, taquei ele. Beleza? E ele começou a se movimentar. Para onde que está a velocidade deste objeto? Está para frente. Isso, para a direita, pelo plano do quadro. Então, para onde que vai estar a força de arrasto? Contrária. Ela é sempre contrária, por isso que ela é negativa. Ela vai estar aqui para trás. Vou chamar de ar, arrasto ou ar. Beleza? Então, como determinar ela? A expressão foi dada. A força
de resistência do ar, o F ar é igual a constante vezes a velocidade. Só que qual é o coeficiente para quando é ar? O coeficiente ele é quadrático. Então a velocidade do ar ao quadrado indica a intensidade do vetor força. Então quanto mais rápido o objeto estiver, muito mais intensa é a força de resistência do ar sobre ele. Tá claro isso, senhoras e senhores? Essa expressão é do ensino médio. Vocês não estão, mas vão. A diferença entre vocês e eles é 1 ano. Não é nada. Não é nada. Em termos de idade, às vezes meses. Então, não muda nada. Tudo igual. Terceiro ano e primeiro semestre, para mim é a mesma coisa. Não muda muito, não. O que muda é quando eles vão para o segundo semestre. Aí muda. Aí eles já começam a avançar mais. Muda um monte de coisa. Vocês continuam na mesmice do terceirão. Decoreba de vestibular. Só isso. Primeiro comecinho aqui é todo mundo muito igual. Justo. Crianças, vamos aqui para a constante. Quem que é essa constante? K. No ar, ela é dada por isso aqui. Este K seria meio do coeficiente de arrasto vezes a área. Eu buguei. E vezes a densidade. Peraí, está faltando a densidade. Eu preciso conhecer a massa específica do ar, o coeficiente aerodinâmico e a área. Aê, agora está com cara bonita. Este ρ é a massa específica o C é o coeficiente aerodinâmico Depois eu vou olhar o nome com calma, tá? Eu vou pôr aqui por enquanto. E o A é a maior área. Ou seja, a maior área que você tem de contato. Quando o objeto circular, ele está ali, uma esfera em movimento. Qual que é a maior área que ela tem? Naquela bolinha, onde seria a maior área dela? No seu diâmetro. Se eu pegar aqui, ó, esse pedacinho ainda é uma área, não é? Se eu pegar essa primeira casquinha da frente, não é? Essa é sempre a maior. Então, como que eu vou fazer um carro 3D aqui? Eu tenho que usar minhas habilidades mentais.
Seria algo assim? Dá para dar uma ideia de um carro? Calma, aí a gente vai completar agora. Então, eu vou ter um carrinho aqui, ó. Primeira vez que eu fiz linha de suporte para um desenho. Para-choquezinho lá na frente. Hã? Pronto, deu a ideia, né? Crianças. Ah, ficou com essa roda de avião, ó. Não parece tacinha? É. Menos pior. O que vai ser essa área, senhoras e senhores? Ó. A área é isso aqui, a maior área, ó. Entenderam isso? Você consegue ter várias áreas. Então, quando eu olho para o carro, a área que importa é essa. É por isso que o meio do carro ele pode ser mais esmagado ou não. Por isso que caminhonete, SUV, que é mais compridona, a aerodinâmica dela é muito pior. Carro de Fórmula 1 é o quê? Achatadinho, porque aí a aerodinâmica sobre ele é diferente. Entenderam? Então é essa área que a gente trata aqui. Esse coeficiente aerodinâmico depende do formato que tem até aquela área. Que agora eu não me lembro. Preciso só dar uma olhada aqui, rapidão, para falar desse coeficiente para vocês. É, o meu carro lá também está meio ruim. Eu vou pôr arrasto mesmo. Se você pegar uma tabela, por exemplo, de um carro, sei lá, eu lembro de ter visto uma tabela na 4 rodas, numa revista.
Lógico que essa revista já nem deve mais existir em termos de revista, mas eletrônica. Ele mostrava que para cada formato você tinha um coeficiente diferente para os carros. Então, se ele era uma SUV, se ele era um Fusca, se ele era o carro mais veloz da natureza, que é o Uno com a escada em cima, para cada um deles você tem um coeficiente diferente por causa desse formato. Tá? Qual que é o melhor formato aerodinâmico, que tem o menor coeficiente para isso? A gota. O formato de gota é o principal formato aerodinâmico, é o de menor resistência do ar que existe. Não sabe como que é a gota? Se você construir um carro no formato gota, ele é o melhor formato aerodinâmico. Que é o Fórmula 1, a asa do avião, é tudo no estilo gota. Se você olhar o carro de Fórmula 1, ele é fininho aqui, ele é assim, ele é bem fininho assim, ó. É aquele maior, estilo gota. Se você olhar a asa de um avião, ela é assim, ó. A aerofólio em cima do carro é assim. Só que aí depende o que você quer fazer. No avião você quer aumentar essa força e reduzir essa. No carro você quer aumentar essa e reduzir essa. Você não quer que ele voe. Entendeu? Então você inverte qual é o sentido do desenho do formato. Entendeu? Oi? Esse é o formato aerodinâmico que a gente considera. Para o ensino médio, o que cobra? Caiu o neném. Salto de paraquedas. Uma pessoa vai saltar de paraquedas. Que forças que atuam nela? Então ele está saltando, está caindo. Se a gente analisar aqui, ele tem a força peso. Vou pôr em 2 quadradinhos. No outro caso, como é que fica a resistência do ar? O objeto não está caindo? Então a força de resistência do ar? Caralho, 710. Ela está para cima. Tá claro isso? Então, para onde que está a força resultante? A força resultante está para baixo. Tá claro, senhoras e senhores? Para onde que está a aceleração? Se a resultante está para baixo, a aceleração resultante está para baixo. E o objeto tem uma velocidade para baixo. Tá claro isso? Então quer dizer que ele vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Só que, cada vez que ele fica mais rápido, o que acontece com a força do ar? Aumenta. Cada vez que ele fica mais rápido, a força do ar aumenta. Que negócio da formiga? Não. Acho que não, sei lá. Vamos fazer isso? Se a gente catar uma formiga, a gente joga ela aqui do alto do parapeito. Verdade, não é? Se você joga um gato e ele não morre, por que a formiga vai morrer? Mas tem resistência do ar igual. Se eu jogar o Barney e eu... Comenta sobre ela. Isso que eu quero chegar. Esses bofetes. Olha lá. Então eu pus 2 quadradinhos e aqui eu pus 1. Nesse momento, eu vou pôr assim. O peso não muda, 2 quadradinhos para baixo. E a força de resistência do ar, 2 quadradinhos para cima, porque ela foi aumentando. Só que ela aumentando, o que aconteceu?
Chegou no momento em que ela ficou igual. Não tem como a resistência do ar ser maior. A pessoa pula. Se a resistência do ar for maior, ela volta. Não pode voltar. Ótimo. Então ela vai até o limite em que elas se equilibram. Então quanto que vai dar a resultante? Quanto que dá a força resultante? Dá 0. Quanto que dá a aceleração? Dá 0. Então o que está acontecendo com a velocidade da queda? Ela está sendo constante. Isso é chamada de velocidade terminal. É o máximo de velocidade que um corpo pode adquirir. Aí ele não para, porque ele continua em movimento com velocidade constante. Não tem nem como subir. Impossível o objeto subir. A questão é que a sua velocidade fica constante. Tranquilo, senhoras e senhores? Independente do que seja. Ela está só caindo. O que você vê é alguém filmando. E o referencial é ele. Por isso que quando alguém abre o paraquedas, o que você vê a pessoa fazer? Subir. Ela não sobe, pô. Tá todo mundo caindo. É que um cai mais rápido que o outro. Entendeu? Então o que acontece ali conforme abre o paraquedas? Você abre a área de contato. Abrindo uma área de contato, o que acontece com a constante? Fica muito alta, a constante aumentando. A força fica muito alta. Entenderam? Então, o que vai acontecer? A força de resistência do ar, ela fica muito alta. A força-peso não muda. Com isso, a força resultante, ela está para cima. A aceleração está para cima. Só que a velocidade do objeto está para baixo. Então, o que acontece com essa velocidade? Começa a diminuir. É por isso que quando a resistência do ar ela aumenta demais, o objeto freia muito rapidamente. Porque a aceleração fica contrária à velocidade. A resultante fala, não, para aí. Só que você está em queda já. Entenderam? Então a resistência do ar ela fica muito intensa sobre o corpo, faz com que a aceleração fique para cima, ele tenta frear ao máximo, então a velocidade do corpo cai bruscamente. Só que o que vai acontecendo com o passar do tempo? O objeto continua a cair. E aquela força aqui, ela volta a ficar igual ao peso. Voltando a ficar igual ao peso, a força resultante se torna nula, a aceleração se torna nula, e de novo ele passa a ter uma velocidade que é constante. Um quadradinho e meio. Gigantesca. Estão vendo o que está acontecendo com essa velocidade? Ela vai cada vez menor. Aí o cara chega lá embaixo com uma velocidade baixíssima. Então a ideia dessa queda é fazer com que essa velocidade vai se tornando cada vez menor e constante. No momento que essas forças se igualam. É por isso que o cara tem um cronômetro, alguma coisa que mostra. Na verdade, acho que é um altímetro que eles têm. Chega numa certa altitude, é o momento que ele tem que abrir o paraquedas. Mas, se eu não me engano, é o momento que essas velocidades tornam... Assim, não necessariamente ficou constante ou abra. Vai chegar um ponto que ela vai ser constante. Aí, para uma certa altitude, você tem que abrir. Que aí, depois, você não consegue fazer com que essa velocidade chegue muito baixa. Né?
Por isso que existem vários tipos de paraquedas diferentes para várias quedas. Bom, você vai continuar caindo o tempo todo. O tempo todo você cai. Se você não abrir paraquedas, você vai com aquela velocidade até chegar no chão. Se você já pular e abrir, vai dar certo do mesmo jeito. Só que aí... essa é a ideia. Beleza? Eu quero fazer o gráfico do Enem ali para vocês, eu só não lembro os eixos. Gráfico Enem... queda com resistência do ar. Força resultante com tempo. Força resultante com tempo. Força resultante com tempo. Então, é força resultante com o tempo. Então, o que acontece no primeiro trecho, enquanto ele está sem paraquedas? Quando ele está sem paraquedas, essa força resultante ela é muito alta, não é isso? Aí, com o tempo, ela vai diminuindo até zero. Só que ela diminui por causa da força do ar, que reduz com o quadrado da velocidade. E o tempo vai variar dessa forma. Então, ela faz isso aqui, ó, para atender a zero. Aí, na hora que abre o paraquedas, o que a resultante faz? Negativa, né? Porque ela está contrária. Depois, ela tende a diminuir a zero. Aí ela faz isso aqui, ó. Esse foi o gráfico do Enem, se não me engano. Deixa eu... eu não acredito que eu fechei. Foi isso mesmo. Esse é o gráfico. Beleza? E aí, vamos só fazer aqui a velocidade terminal. Eles chamam ela de velocidade limite. De queda. Então, ela é a velocidade limite de queda. Que vem a ser essa velocidade limite de queda? É o momento que ela se torna constante. Se ela é constante, a aceleração é zero. Então, a força resultante é nula. Tá claro isso? Com isso, a nossa força de resistência do ar é igual ao peso. Beleza? Então, aqui eu tenho velocidade terminal de queda e o cara sem paraquedas cai com velocidade constante. Aqui a mesma coisa. Fechou? Você iguala as duas forças. Forças do ar é igual ao peso. Força de resistência do ar é kV². Peso, mg.
Então, pro ensino médio, a velocidade limite ou terminal, ela é a raiz quadrada de mg dividido por k. Pego o k, passo dividindo e extraio a raiz quadrada. Beleza? Não sei se eu pus isso no material. Balãozinho. Se o meu K é meio de ρCVA, isso seria 2mg sobre ρCA. O meio, o 2 passou lá em cima multiplicando. Beleza? Se eu fosse substituir. Isso aqui já conhecendo a atuação da situação física. Aqui é o ensino médio. Aqui é uma aplicação mais pesada. Fechou, crianças? Com isso eu concluo todas as aplicações de leis de Newton. Aí agora é só ficar brincando com o exercício. Não. A não ser uma FUVEST, que às vezes pode pirar. Então, tirando ela, que eu estou falando, às vezes ela pode pirar, não necessariamente ela vai fazer. Tá? Mas esse KV quadrado é bem comum. Fechou? Tá aí o nosso quadro, tá aí, tá feito. 7 horas e 25 minutos. Semana que vem, eu vou fazer 2 salas, que nem a gente fez no começo do curso. Vocês estavam no começo do curso? No começo do curso eu fiz 2 salas. Quando eu não consegui concluir os exercícios. Na sala de trás eu resolvi o exercício, voltamos para essa, já tinha um conteúdo todo no quadro e a gente terminou a aula. Tá? Então a gente faz isso para concluir os exercícios de leis de Newton, fechou? Encerramos por aqui. Fechou a aula.